falar sobre cumprimento de profecias. Isaías capítulo 9, versículo 6. Se alguém tem a Bíblia, pode acompanhar. Coloque também no telão para aqueles que não têm a Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, na outra versão, Príncipe da Paz. Repitam comigo, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Quando foi escrito isso? Quando foi predito isto? 650 anos antes de Jesus nascer. Então, antes de nós voltarmos, estamos na semana do Natal, a falarmos do nascimento de Jesus, da preparação, da palavra profética, eu quero mostrar para os meus irmãos pela Bíblia a importância da palavra. Dirá Deus e não cumprirá? Aí o Senhor diz, eis que eu velo pela minha palavra para cumprir. Hoje de manhã eu fiz aqui um comentário, eu acho que é bom eu repeti-lo, antes da gente entrar nesse tópico dos nomes de Jesus. Palavra profética. Nós temos no Novo Testamento um livro profético, o livro chamado Revelação. Qual é o livro da Revelação? O último da Bíblia, o Apocalipse. Tem algumas coisas no Apocalipse, bem simbólicas, que não é fácil entender, e também aquilo que está por vir, virá, é só crer que nós vamos viver na hora certa. Mas tem pelo menos ali duas palavras proféticas, ou seja, duas coisas que o evangelista viu. Ele não soube explicar. Então eu falei aqui hoje de manhã, você faça uma ideia, se uma pessoa que viveu aqui há 200 anos atrás, um pastor, um pregador, não importa aqui, um profeta, há 200 anos atrás, parece que já tinha o trem de ferro tocado a vapor, aquela locomotiva que estava começando a existir. Inclusive, um dos presidentes norte-americanos naquela época, quando ele ficou sabendo que tinha inventado uma máquina a vapor e que iria começar a circular nos Estados Unidos, ele escreveu um artigo contra. Ele disse que loucura, agora sair esse trem andando numa velocidade astronômica de 28 km por hora, espalhando faísca e barulho, assustando os animais, as crianças. Era a velocidade da locomotiva daquela época, 28 km por hora. Agora o trem-bala chega a 500 por hora, quase a velocidade de um avião, né? Pois bem, agora volta lá atrás, antes da locomotiva. Se alguém tivesse uma visão e enxergasse o centro de Belém do Pará, ou o centro de São Paulo, todo mundo andando com um negócio pendurado aqui no ouvido e falando,
E aquele profeta estava enxergando, só que ele não sabia nada. Ele estava vendo uma coisa do futuro. Como é que ele ia explicar? Ele vai numa reunião de família, tem lá 7, 8 pessoas sentadas no sofá. Ao invés de estarem conversando, dando risada, cada um está ali no seu mundo pessoal, mexendo para lá e para cá. Como é que o profeta ia explicar isso, escrever isso para a gente entender? Eu não sei. Mas nós temos 2 palavras no Apocalipse. Eu quero apenas corroborar isso aí, para ver como é o cumprimento da profecia. O João evangelista, o apóstolo João, ele já estava com 120 anos de idade. Foi o único apóstolo que viveu muitos anos, que não foi martirizado. Todos os outros morreram martirizados. E nós encontramos 2 palavras no Apocalipse que ele viu. E ele transcreveu do jeito que ele viu, com o entendimento da época. No capítulo 11, quando ele fala das 2 testemunhas, aquelas 2 testemunhas que tinham poder de fazer até cair fogo dos céus, poder de Deus que estava incomodando o mundo. Aí o anticristo mata aquelas 2 testemunhas. E diz, aí o João viu, ele está enxergando aquilo. As 2 testemunhas ficam por 3 dias expostas na praça da cidade. O mundo inteiro celebra, mandando mensagens de congratulações, porque as pessoas que estavam incomodando morreram. Como é que o mundo inteiro iria comemorar uma coisa que ficou durante 3 dias? O mundo enxergaria, viria. O mundo tomaria conhecimento numa época em que uma carta para sair de um lugar para o outro demorava 3, 4, 6 meses. Quando chegava, há 50, 60 anos atrás no Brasil, uma carta comum não chegava no destino, em menos, se fosse de um estado para o outro, em menos de 15, 20 dias. Agora, estamos falando lá do ano 80 da era cristã, anos 60, 90 no máximo, dessa nossa época. Eu mostrei esse texto para um amigo, um empresário em São Paulo, que não conhecia nada de Bíblia, nunca tinha lido, e nós conversamos uma meia hora, e eu disse, eu quero mostrar para você. Primeiro falei para ele que a Bíblia foi escrita num período de 1500 anos, por 40 escritores e um autor só, o Espírito Santo. E quando ele leu isso, ele disse, ué, peraí, naquele tempo o apóstolo já sabia que tinha satélite para enxergar, o mundo inteiro enxergar aquelas pessoas mortas na praça? Agora, meus irmãos, mais glorioso, soberano e maravilhoso foi a outra palavra profética que o João viu lá no ano 90, o ano 80, por aí, quando ele diz que chegaria o momento do domínio do anticristo, em que as pessoas receberiam um número na testa ou na mão, e quem não possuísse aquela numeração não poderia comprar, não poderia vender, não poderia fazer nenhum negócio. Eu mostrei para aquele cidadão. Esse rapaz, foi escrito quando isso aqui? Falei, faz 2000 anos só. Mas como é que esse homem viu o chip? Como é que ele viu o código de barra? Exatamente. O apóstolo João
ele viu aquilo que ainda não já começou a acontecer, mas vai acontecer em termos de mundo todo, no reino do anticristo. Vocês sabem que hoje, se um pai, já tem pessoas fazendo isso, não avisam ninguém para ninguém saber que tem, mas tem pais que estão colocando um chip no seu filho, um chipzinho que emite sinal. Se acontecer o sequestro, sabe exatamente aonde está aquela pessoa. Esses celulares mais modernos, eles já têm um chip de localização. Se roubarem, a pessoa querendo é rastreado e sabe aonde está. Hoje nós temos rastreamento dos veículos, muitos veículos, principalmente das grandes transportadoras, todos têm um instrumento de localização. Quando um motorista sai para fazer uma viagem interestadual, ele tem já os lugares que ele pode parar para reabastecer, e aquele caminhão, aquele veículo é seguido, é monitorado. Se acontecer dele sair, vamos dizer, da Belém Brasília, entrar numa vicinal, já há um alerta, e lá do escritório eles bloqueiam o combustível e aquele veículo vai andar mais 3, 4 quilômetros e parar. Os criadores de campeões, bois campeões, cavalos campeões, que valem milhões e milhões de reais, os animais são chipados. E agora vocês devem ter ouvido esses dias, vai começar a reduzir os documentos. Hoje a gente tem que ter CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de identidade, carteira de motorista e outros. Já na carteira de motorista nova que vai sair, já vai ter lá um chipzinho com a sua identidade, com a carteira de motorista, a identidade, o CPF, o número da carteira profissional, já tudo num só. Mas não vai demorar muito para que se estabeleça, para quem quiser no Brasil, colocar um chip com os seus documentos, cartão de crédito. E eu quero dizer que ainda não é a marca da besta, não fique assustado, não. Deus me livre, eu não vou fazer isso, não. Quando houver o domínio do anticristo, a igreja não vai estar mais aqui. Vamos dar glória a Jesus? A igreja do Senhor não estará mais aqui. Mas, por exemplo, se no Brasil criar a opção da pessoa colocar um chip com cartão de crédito, com carteira de motorista, com tudo ali, qual o problema? A pessoa faz se quiser. No império do anticristo será globalizado. O mundo todo será numerado pelo anticristo. Agora vocês observem como que esta coisa do que o João viu foi tão tremenda. E agora nós já estamos entendendo. Alguém poderia entender isso há 50 anos atrás, como vai ser? Bom, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia com 8, 9 anos de idade, faz mais de 60. O que é que eu entendia? Como é que se marca um animal? Com número, com nome e tal. Com ferro quente. Então eu achava que todos, no governo do anticristo, o cara ia pegar um ferro quente com um número e marcar na testa do sujeito ou na mão. E eu não estava errado, porque era o entendimento. No tempo do apóstolo São João, ainda nem esse costume existia. O João só entendeu que haveria uma numeração na testa ou na mão. Estou dando esta ilustração para mostrar como Deus vela por sua palavra para cumprir. Então o que é que eu estou entendendo agora? Está tudo se preparando
para que ocorra exatamente o cumprimento das profecias. Só isso. E agora nós vamos voltar aqui para o livro de Isaías. Quando Isaías, o chamado profeta do Messias, foi Isaías quem mais profetizou sobre Jesus. Aqui ele está falando sobre as características, dentre outros, luz do mundo, sal da terra, caminho, verdade, vida. Todos são nomes de Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele dá 4 características aqui, dizendo: nasceu-nos um menino, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, quando nós começamos a acompanhar a história de Jesus, nós vamos encontrando estas características em momentos assim extraordinários. É aquela história, depois que a pólvora foi inventada é muito fácil. Depois que alguém descobre alguma coisa é fácil. Mas, por exemplo, há um ditado popular. Quem crê na Bíblia, quem não crê, quem é ateu, quem é o que quer ser, usa esse ditado. De vez em quando você escuta isso no comércio. Vamos usar aqui a sabedoria de Salomão. Alguém já ouviu isso aí? Lá fora. Usar a sabedoria salomônica. Qual foi? Agora está fácil, a gente já sabe o que é. Foi aquele caso das 2 mulheres que tiveram filhos na mesma época, 2 bebezinhos, e uma delas de noite deitou sobre o bebê, ele sufocou e morreu. Quando ela viu o bebê morto, ela tirou o outro vivo lá, que estava na cama da vizinha, e botou o dela. Pronto. Mas a mulher, quando acordou de manhã, viu que aquele não era o seu filho e estava morto. E a coisa chegou no rei. Todos vocês conhecem essa história? Quem não conhece, eu vou resumir. Uma dizia é meu, a outra dizia é meu. E agora? O Salomão ficou do jeito que ele não tinha o que responder. Não tinha DNA naquela época, não tinha nem fotografia, tinha nada. Como é que ele ia resolver? Mas ele era um homem de Deus. Ele chamou um soldado e disse: soldado, fala o seguinte, as 2 dizem que o bebê, cada uma diz que é seu. Então vamos fazer o seguinte, me dá a tua espada, corta no meio, dá metade para cada uma. Aqui não era a mãe, disse: bacana, está resolvido. A mãe verdadeira disse: não, então dê para ela, porque eu não quero que o meu filho morra. Ali o Salomão descobriu qual era a verdadeira mãe. Pois bem, nós encontramos isto também no ministério do maravilhoso conselheiro Jesus Cristo. Quando, vocês vão lembrar disso, trouxeram aquela mulher adúltera, e diz a Bíblia que jogaram-na aos pés de Jesus, humilhada, vilipendiada, e disseram: Senhor. E quem trouxe eram religiosos, pessoas religiosas. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei nos obriga a apedrejá-la, e cada um com a pedrona na mão. Era uma das maneiras que matavam as pessoas naquela época, apedrejamento. Jogava a pedra até morrer. E o Senhor o que diz? Se você parar para pensar, não tinha o que dizer. Qualquer coisa que Jesus dissesse ali, eles teriam um contra-argumento contra Jesus.
Então eu até fiz uma brincadeira aqui hoje de manhã. Eu disse que quem joga sinuca conhece, tem uma jogada na sinuca que chama sinuca de bico. É isso? É aquela que o sujeito consegue colocar a bola lá num cantinho qualquer, escondida, que não tem saída. Acabou o jogo para aquela pessoa. E eles tentaram fazer isso com Jesus. Fazer uma pergunta que Jesus não teria como responder. Porque se ele respondesse do jeito que eles pediram, ele dissesse: apedreja, cumpra a lei de vocês. Eles iriam dizer: mas o senhor estava falando ontem em perdão, em amor, em misericórdia. E se Jesus dissesse: liberte essa pobre coitada, eles iriam dizer: então o senhor é conivente com o pecado que ela cometeu, quando a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Não tinha resposta. Mas ali estava o maravilhoso conselheiro. A Bíblia não dá detalhes, mas eu acredito que Jesus deu assim uma olhada no rosto de cada um, no olho de cada um daqueles homens hipócritas que estavam ali com a pedra na mão, né? E Jesus viu a história deles em alguns momentos. E o Senhor não diz nem sim e nem não. O Senhor diz: olha, aquele de vocês que estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. Foi tão forte, foi tão desafiador, que o mais velho, depois o segundo, depois o outro, todo mundo virou as costas e foi embora, e a mulher foi salva. E Jesus disse para ela: nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Aí o Senhor Jesus está viajando no mar da Galileia, cansado, depois de expulsar demônios dos gadarenos, depois de impor as mãos e curar centenas de doentes, deita lá no barco, que não era nem popopô, né? Era um barco à vela, e está dormindo tranquilo. Vem a tempestade. Aqueles homens que andavam com Jesus eram marujos, pescadores, acostumados com aquelas maresias ali, lá do mar da Galileia. Só que aquele dia o negócio estava mais feio. Tanto é que chega uma hora que Pedro viu o Senhor dormindo e vai lá, diz: Senhor, acorda, faz alguma coisa, nós vamos perecer. E Jesus chama o Pedro de homem de pouca fé, porque evidentemente, se Jesus está no nosso barco, ele não vai afundar. Ele não vai. Estando com Jesus no barco, o destino final será seguro. Pode passar turbulhões, pode passar maresias, pode passar qualquer borrasca, não importa, tempestade pequena, grande, mas vai chegar. Aí Jesus levanta e olha assim para o vento e diz: vento, te aquieta, mar, te acalma. Passou a última onda. Deus forte, Senhor da própria natureza, Pai da eternidade, Senhor da vida, Senhor da vida. Evidentemente que a Bíblia não conta todas as ressurreições que Jesus efetuou, não. O apóstolo João diz que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não haveria livro para comportar tudo. Eles escreveram o principal. Quantas ressurreições! E tem um fato que é registrado na ressurreição, na morte de Jesus, aliás, que às vezes a gente lê assim tão rápido e não para pensar. Quando Jesus morreu, que houve aquele cataclisma, houve trovões, relâmpagos, trevas, diz a Bíblia que
muitos mortos ressuscitaram. Só na hora que Jesus morreu, o sangue de Jesus tocou na terra, muitos mortos ressuscitaram. Os apóstolos não disseram quantos. E diz lá, e foram vistos caminhando pelas ruas da cidade santa. Eu até hoje só encontrei um livro, que eu vou tentar reencontrá-lo, que o escritor aborda, dentre outras coisas, ele aborda este assunto. É um pesquisador que pesquisa todas as bibliotecas antigas de mais de 1000 anos, tudo que tem a respeito de Jesus ele já pesquisou. E ele encontrou alguns manuscritos, algumas cartas que foi mandada de alguém para alguém e que ainda existem, que ainda foram salvas. E eu quero dizer para vocês que não importa o número, não importa se isto é 100% real, mas falando deste assunto dos que morreram e ressuscitaram, tem algumas coisas assim que foram abordadas na época, quando alguém diz que foi visto até o nome da pessoa que já tinha morrido há mais de 20 anos, e de repente eles a encontraram viva na rua de Jerusalém. E num determinado momento encontraram uma multidão que calculadamente eram de quase 10.000 pessoas, de gente que tinha ressuscitado a hora que Jesus morreu. Eu quero dizer, para mim não importa o número, na Bíblia está escrito, e muitos mortos ressuscitaram quando Jesus morreu. Assim como Lázaro, enquanto Jesus estava vivo, assim como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, e como muitos outros, porque ele é o Pai da eternidade. E aquele que serve e vive para Jesus, não morrerá para sempre, passa da morte para a vida. Todos digam glória a Deus. Príncipe da paz. Eu quero me ater um pouquinho mais nessa palavra. Príncipe da paz. Jesus um dia disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. O que é paz? Paz é uma vida sem nenhum problema? Não, meu irmão. A hora que a pessoa nasce, ela já começa a ter problema. Ela tem que aprender a respirar. Depois ela vai ter que aprender a andar. Depois ela vai ter que aprender a falar. Depois ela vai ter que aprender a trabalhar, que muita gente não gosta, não é? Trabalhar, se sustentar. Aí tem que ir para o colégio estudar, coisa que a criança nos primeiros dias também não gosta. E depois tem que aprender um outro idioma, porque agora inventaram esse negócio que para ir para longe na vida tem que falar inglês, francês, alemão, espanhol, e tem que aprender. Então, luta nós vamos ter sempre, mas isso não significa falta de paz. Você pode estar passando pela maior luta da sua vida, a maior, pense qual é lá, qual é? E a gente que tem Jesus consegue ter paz interior, porque a paz é um sentimento interior, não é um estado de espírito, não é apenas algo circunstancial. O mundo está posto no maligno. O mundo não tem paz. Nós não estamos tendo nenhuma guerra mundial, mas nós estamos tendo muitas guerras no mundo. Muitas. Lá, terroristas, lá no Irã, no Iraque, aquele pessoal que quer criar um Estado independente para eles, dentro dos outros países que estão lá, fanáticos que se explodem, que morrem, que matam. Aqueles outros imperadores malucos
que dizem que vão bombardear o mundo todo, vão acabar com tudo. O mundo não tem paz. Por isso que Jesus falou, não é a paz que o mundo dá. E para quem não está bem atualizado, hoje, cada país destes que são chamados de potência mundial, que tem as superbombas, existem bombas suficientemente no mundo para destruir 30, 40 vezes o planeta. Quando foi lançada a primeira bomba atômica, depois a segunda em Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki. Duas. Morreram lá mais de 100 mil na hora. Fora os que ficaram com câncer. E, bom, o que é que matou? Foi a explosão que jogou todo mundo? Não. Os senhores, o piloto do avião que soltou aquela bomba não sabia o que ele estava carregando. Ninguém conhecia nada sobre a energia nuclear, sobre a ficção atômica. O piloto não sabia. Disseram, olha, você sai tal hora da manhã, voa a tal altitude, e quando você chegar lá, você, tal ponto, solta aquela bomba, sobe rápido, o mais rápido que puder e saia de lá. Nem ele viu o que aconteceu. Mas naquele momento que a bomba tocou no solo e explodiu, ela gerou uma transformação na atmosfera, no ar. Não foi a explosão. Uma explosão atingiria aí talvez meio quilômetro em torno. Olhe lá. Não foi isso. A temperatura chegou a 1000 graus. 1000. Em quase toda a cidade de Hiroshima. Você sabe que com 100 graus ferve a água. Eu não tenho bem certeza, mas parece que antes de 700 graus já derrete o ferro. Então aquilo ali, nas pessoas que estavam mais próximas, elas não morreram, elas se desintegraram, elas desapareceram. Tudo foi destruído. Mas era uma bombinha perto das de hoje. Só que hoje nós temos outras que não é a bomba atômica. A bomba de hidrogênio, dizem que ela tem uma vantagem, que ela não destrói nada. Ela só destrói as pessoas que estiverem vivas. O mundo não tem paz. E até esse armamento de algumas das potências, Rússia, China, Estados Unidos, Israel, Alemanha, é muito bom. Porque um tem medo do outro, ninguém quer apertar o gatilho pela primeira vez. Mas mesmo assim o mundo não tem paz. Agora, e o povo de Deus? Nós temos a paz da salvação. Porque o nosso mundo não é este. Nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Por isso que os cânticos natalinos falam de paz, de amor, de perdão, de bondade. E isso precisa acontecer na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família. Precisa acontecer em todos aqueles que servem a Jesus. Eu já disse, o cristão verdadeiro, ele não pode ser, eu me converti, mas o meu sangue é quente. Eu sou pavio curto. Não existe isso. Existe nova criatura, nascido de novo, em nome do Senhor Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo novo. Glória a Deus. Tudo novo. Vamos colocar esse príncipe da paz nas nossas vidas.
Vamos crer que o Pai da eternidade está conosco. Vamos crer que nós temos um Deus forte e que nós temos um conselheiro maravilhoso que deixou-nos a sua palavra, e aquele que nela crê, que nele crê, que tem o Filho, tem a vida eterna. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Graças a Deus. Vamos ficar em pé. Uma irmã me pediu que queria dar um testemunho de 1 minuto. Eu esqueci de chamar, ela está por aqui? Aquela irmã que falou comigo há pouco, lá no